Olá, olá, gravando agora. Bom, então, eu me perguntaram, cortei o cabelo, né? Modifiquei, meu colega mandou eu até aumentar a câmera para frente, até ficar melhor. Então, me perguntaram o que seria 50 em 2, né? Eu falo assim, 50 anos que eu vivi, né? E agora estou vivendo 2 anos melhor, né? 2 anos mais, progredindo mais. Hoje eu tenho quatro negócios. Eu toco 4 negócios já, né? Até falei com um amigo meu, ontem ele admirou. Eu falei, eu tenho 4 negócios que eu toco no meu dia. E meu dia dá tempo. Acabei de fazer agora um treino, uma corridinha aqui no parque da minha cidade. Eu moro em Maringá, né? Terminei agora de fazer 5,5 km, né? E eu sou atleta, eu era atleta, corri, né? Atleta não profissional, semi-profissional. Corri por 14, 15 anos, parei, machuquei, enfim. E até nisso, esses 50 anos que eu vivi como um atleta amador, né, que eu era, corri 13 maratonas, né, participei da São Silvestre, fiz bastante coisa. Enfim, até nesses 50 anos meu, é, é, eu fiz isso também, né? Então, mas eu não progredi como um atleta, eu fui meia boca também, porque como eu falei no vídeo anterior das 3 etapas, eu falava 3 passos e agora eu vou colocar como etapas, né? Porque passos, tem muita gente já falando sobre isso. E passos são passos. Então essa quarta etapa, e quando a pessoa me falou 50 em 2, por que 50 em 2? Porque 50 anos que eu vivi, né? Esses 50 anos eu só vivi, né? Eu só procrastinei, eu só dei desculpa, eu só não fiz realmente, eu não progredia, né? E eu não sabia o porquê, né? E aí quando eu cheguei, e eu tinha já as ferramentas na minha mão, porque eu já conheço essas etapas, esses passos há 30 anos, há 31 anos. Só que eu praticava eles muito pouco e muito superficial, né? Então a partir do momento que eu falei, mas pô, tem alguma coisa errada, né? Por que eu não progrido? Por que as minhas coisas não dão certo, né? E aí essa quarta etapa e esse quarto passo, eu comecei a perceber que é o passo chave para a coisa progredir, né? Por quê? Porque é uma limpeza de casa. Quando eu comecei a estudar essa parte do autoconhecimento, eu pude perceber que aqui estava a chave para que eu pudesse progredir na minha vida. Progredir, que fala, é eliminar, porque Deus nos deu os instintos naturais, Ele criou nós naturalmente, e com o decorrer do tempo, esses meus instintos, os instintos foram deturpados por algumas razões, né? Criação, as crenças que foram colocadas, algumas coisas que eu achei que era legal e fui carregando por muito tempo na minha vida e tal, né? Então, vaidade, preguiça, orgulho, procrastinação, que está dentro da vaidade, né? E muitos outros pecados que o pessoal da igreja ou em outro lugar fala pecados capitais, fez com que eu realmente não progredisse, né? Daí o dia que o dia que eu comecei, quando eu comecei a estudar essa parte dessa limpeza de casa, e eu percebi que eu precisava progredir, mas antes de progredir eu tinha que fazer uma autoanálise meticulosa, né? Uma autoanálise e ver onde que eu estava e para onde que eu queria ir. Eu comecei a perceber que eu tinha que eliminar alguns defeitos de caráter, né? Eliminar uns, né? Muitas vezes não concordando, muitas vezes até não admitindo que eu tinha alguns defeitos, né? Entendeu? Eu achava que eu não tinha, eu era uma pessoa, achava que eu era bom, achava que eu era totalmente bom, as coisas não aconteciam comigo porque era mera questão de sorte, né? Era mera questão de, digamos assim, que não era para acontecer, tal, né? Hoje eu tava falando com um amigo meu ontem, eu tenho hoje eu tenho quatro empreendimentos, 4 coisas que eu toco hoje, né? Eu tenho 4 coisas que eu administro hoje, né? E 4 coisas, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, amor, não é muito, não é muito, é pouco ainda para que onde eu quero chegar, né? É pouco, né? Mas eu não toco sozinho, entendeu? Todas as coisas que eu tenho, meus empreendimentos, as coisas que eu estou fazendo, eu não sou sozinho, eu tenho pessoas que me ajudam, né? Eu delego as coisas, eu só simplesmente
aparece, eu vou tocando e vou fazendo. Então tem 4 coisas que eu estou tocando, né? Então, enfim, e essas coisas me dá tempo hoje, me dá. Antes, quando eu trabalhava nesses meus 50 anos, eu trabalhava de empregado e não conseguia nem dar conta do meu emprego. Hoje eu tenho quatro coisas que eu administro e ainda me sobra tempo. Pra vocês terem uma ideia, acabei de fazer um treinozinho aqui no parque, né? Eu acabei de correr 5,5 km, né? Fiz 5,5 km, tô aqui sentado passando esse vídeo para vocês. E hoje me dá tempo, e hoje eu trabalhei, né? Dos meus negócios, hoje eu trabalhei até 4 horas da tarde, né? Então, enfim, então, quando eu me autodescobri e que eu percebi que os meus instintos eram naturais e foram deturpados, e quando eu admiti isso, o negócio ficou mais fácil, e eu fui buscar ajuda para fazer isso, ler, né, fazer curso, buscar entendimento de como que é isso, né? Por que isso aconteceu comigo e por que as coisas realmente não brilhavam para mim, né? Por que não acontecia nada? Então por isso que eu falo, esses 50 anos foram de experiência e eu estou gastando esses 2 anos naquele aprendizado que eu vivi nos 50 anos, que era totalmente diferente do que eu vivo hoje. Hoje eu tenho uma tranquilidade muito maior, né, para que eu possa administrar essas 4 empreendimentos que eu tenho, né, e vai surgir outros, né, vai surgir mais, eu acredito nisso, que vai surgir mais, mas eu vou ter condições de administrar tudo isso, né, e isso é muito bom, muito tranquilo, né, e é muito saudável, não me traz nenhum prejuízo, né, não me traz nenhuma, digamos assim, não me traz nenhum um peso, né, para que eu possa fazer, porque hoje eu me encontro com a minha consciência, com o meu jeito de ser mais tranquilo, né, enfim. Então, quando eu falei isso, aí, essa 4ª etapa, ela é muito, tem que ser muito sutil, ela tem que ser muito bem administrada, porque é o que vai te dar o norte, vai te dar a direção. Quando a gente começa a mexer nos instintos, e muitas vezes é muito difícil, e aí isso gera o quê? Gera conflitos, né? E muitas vezes eu achava em toda a minha vida que eu estava certo em algumas coisas, né? Eu estava certo e que eu não conseguia avançar em outros. Então, quando eu comecei a perceber isso e mexer nesses instintos, eles ficam malucos, né? Ficam doidos. E muitos deles foram gerados alguns problemas meus lá na infância, né? Problema de aceitação, problema de autoimagem, né? De escassez, né? Tudo isso foi gerado lá na minha infância e eu não conseguia realmente progredir. Então, quando eu comecei a descobrir isso, né? Essa etapa, eu comecei a perceber que eu poderia avançar. E a 5ª etapa é uma sequência do 4º. O que é a 5ª etapa? A 5ª etapa é eu poder conversar isso. Eu descobri lá os meus instintos deturpados, descobri toda a minha mazela, aquilo que eu realmente fazia de errado, negativo. Eu chegar na 5ª etapa, procurar uma pessoa legal, uma pessoa que a gente percebe que tem já um processo, um processo que ele conseguiu realmente fazer isso também, a pessoa espiritualizada, e ele poder nos ajudar e nos escutar, né? Nos escutar e não aconselhar, mas ele escutar e eu ser honesto com essa pessoa e falar com clareza tudo aquilo que não tinha dado certo, tudo aquilo que estava pegando, né? E aí tem uma outra etapa, essa etapa que eu tinha falado na 3ª, que é entregar a vida aos cuidados desse Deus, um poder superior de Deus, porque na 5ª vou precisar dele de novo. Eu tenho que conversar com Deus para Ele me dar a direção certa, para Ele me falar se eu estou na direção certa, se eu estou no caminho certo, entende? Então nessa 5ª etapa, ela é muito interessante, é uma chave também para a gente continuar progredindo no caminho do progresso espiritual. Então tem que ter uma pessoa compreensiva, uma pessoa espiritualizada para te ajudar, e depois uma pessoa... depois esse contato com Deus, né? Com esse Deus, e conversar com ele e pedir para ele a direção certa. E se pular essa etapa, né? Falar, não, eu não preciso disso, é muito perigoso. Existe uma rebelião dentro da gente que
Se a gente não se pula essa etapa e a coisa não progride, você vai falar, aí, tá vendo? Isso aqui não dá certo. Aí você volta tudo para trás de novo, volta tudo na estaca zero, né? Praticamente você começa a querer do zero e fala e vai viver aquela vida novamente, entende? A vida que eu falo dos meus 50 anos que não deram certo. Então, quando eu percebi isso, que eu precisava progredir, precisava conversar com outra pessoa e acreditar que eu já estava acreditando em Deus, que Ele poderia me ajudar a atravessar essa etapa, é como sair de um deserto, é como sair de um deserto e começar a andar num caminho um caminho melhor, um caminho de paz, de luz, e que a gente começa a perceber. E aí começa a avançar e começa a colher os frutos disso tudo. Isso é muito saudável e muito bom. Valeu, um abraço a todos, um ótimo final de semana. Aquele abraço, valeu.